Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que bom estar com você mais um domingo para a Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, todo o corpo ministerial da nossa igreja e você, irmão de outro ministério, de outra denominação, que também nos acompanha aqui, que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja de Cristo. E hoje nós estaremos meditando na lição de número 5 e o tema desta é: o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Vamos fazer aqui, dirigir a Deus uma palavra de oração e em seguida estaremos dando início e sequência à nossa aula de hoje. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos conduza naquilo que iremos falar e que tudo seja para a honra e glória do teu nome e edificação de todos aqueles que irão ouvir e também da minha vida. Pai, que tudo esteja sob a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, lição de número 5, o casamento é para sempre. O texto áureo dessa lição encontra-se em Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 6, que diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Nós estaremos falando a respeito do caráter indissolúvel do casamento, segundo a Bíblia, e também a respeito do adultério, as suas consequências e males que ele acarreta. Tudo bem? Vamos à leitura bíblica em classe. Você provavelmente não tem a revista, a lição bíblica, como eu já disse. Se você tiver, acompanhe na revista. Se não, tome a sua Bíblia, acompanhe, faça a leitura na sua Bíblia. Se possível, papel e caneta, faça as suas anotações, apontamentos daquilo que o Espírito Santo irá falar ao seu coração através dessa meditação. Amém? Mateus, capítulo de número 5, verso 27 a 32. Vamos à leitura. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Os objetivos dessa lição: apresentar a condenação ou juízo de Deus sobre o adultério, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também, tá? E em terceiro lugar, reafirmar o caráter indissolúvel do casamento.
Tá bom? Vamos à introdução, então, desta lição. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo de Cristo, dos seus discípulos, não só deles, mas nosso caráter também, a nossa postura, ele afirma que a postura desse discípulo, desse servo, deles e nossa, deve ser uma postura acima e diferente da postura dos escribas e dos fariseus. Nós já falamos a respeito disso. Se a vossa justiça em tudo não exceder a dos escribas e dos fariseus, de nada adianta. É falácia, é discurso religioso, tá? Então vamos lá. E aí ele fala a respeito do casamento, também nessa perspectiva da justiça do seguidor de Cristo estar acima e do caráter e da postura moral do discípulo de Cristo estar acima da proposta e praticada pelos escribas e fariseus. Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, que está lá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, você já conhece o texto, mas vale a pena lermos. Gênesis, capítulo de número 22, capítulo de número 2, verso de número 24. Vamos lá. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É interessante observar, e me permita um parêntese aqui. O casamento é algo tão importante que, se nós observarmos a Bíblia a partir da perspectiva do servo de Deus, do discípulo, do apóstolo que escreve que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, logo, o plano da salvação é o primeiro plano de Deus para o homem. E o segundo plano de Deus para o homem é o casamento. Tá bom? Então é algo importantíssimo. A Bíblia leva isso muito a sério. Eu me atrevo a dizer, Deus leva isto muito a sério. Na continuidade do seu ensino, o Senhor Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Hebreus, capítulo 13, verso 4, o leito seja sem mácula. Mas vamos conferir o texto. Hebreus, capítulo 13, verso de número 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? É coisa séria. Essa coisa de casamento é coisa muito séria e deve ser tratado assim, de forma séria. Não de forma leviana, como temos visto hoje na sociedade moderna, e não hoje, já há algum tempo, os ataques sistemáticos a esta instituição que é o casamento. Instituição proposta por Deus.
criada por Deus, idealizada e realizada por Deus. Vamos continuar aqui. Em Mateus 5, 27 a 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja esta sociedade degenerada. Não. A questão da moralidade, da pureza, não é apenas uma questão de falar, é uma questão de ser, de aplicar, de viver. Então, não é aquela coisa do discurso distante da prática. Já falamos a respeito disso. Ortodoxia e ortopraxia. Fala-se uma coisa, vive-se outra. Não, precisa haver uma harmonia entre o que se diz, entre o que se prega, entre o que se ensina e aquilo que se vive e se pratica. Tá bom? Vamos lá. A condenação do adultério. A definição de adultério. No grego, temos o verbo moikeuo. Me perdoem os especialistas no grego pela pronúncia. Que significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com uma outra mulher, com a mulher de outro, tá? Permitir o adultério, ser devasso, ser devassa. Isso se aplica ao homem e à mulher. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado ou que uma mulher casada tem com uma pessoa que não é o seu cônjuge, seja ela solteira ou casada com outra pessoa, tá? A Bíblia nos mostra que a idolatria era vista como uma forma de adultério. É uma linguagem figurada para o adultério. Exemplos sobre isso em Jeremias capítulo 3, verso 8 e 9 e em Ezequiel 23, 37, quando o povo de Deus se prostra a outras divindades, ou queima incenso, ou faz oração a outras divindades, e não a Deus, o Deus de Israel, o Senhor se dirige, se refere à nação, ao povo, o seu povo, como uma adúltera, como aqueles que cometeram adultério. Então, também essa questão do adultério a Bíblia leva muito a sério e não relativizar, tá? Vamos lá. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento e a fidelidade conjugal e também a família. Você pode me perguntar, pastor, que palavra é essa? Colimava, examinar, objetivar. O objetivo dessas prescrições da lei era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a preservação da família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família. O que é um dique? É uma barragem, é uma parede de contenção, é algo que visa proteger. Então, quando a Bíblia traz estas restrições na lei a respeito deste assunto, é uma forma de proteger o casamento, a família, que é a célula máter da sociedade. Talvez você já tenha ouvido esta expressão algumas vezes, mas por que célula máter? A sociedade é onde o homem nasce, vive e morre. Desde pequeno, normalmente, uma criança já faz parte de uma família, que é o principal meio formador social do ser humano. Então, daí a expressão célula máter, porque a partir da família se
prepara, se equipa o indivíduo para viver em sociedade. E quem visa, me permita outro parêntese aqui, quem visa a desconstrução dos valores, e uma expressão muito recorrente nos dias de hoje, quem procura distorcer, descredibilizar e destruir de fato os valores que eles chamam de judaico-cristãos, eles vão fazer de tudo para desconstruir a família, a ideia de família. Os valores estão sendo atacados constantemente, porque enfraquecendo-se a família, você tem pessoas mais vulneráveis às tais ideologias pregadas à exaustão, como nós temos visto hoje em dia. Mas isso é assunto para uma outra lição. A nossa intenção não é trazer aqui, causar um debate, e também entendemos que pelo tempo que temos, também não temos a intenção de esgotar a respeito do tema, esgotar o assunto sobre o tema casamento, adultério, novo casamento, essas coisas. Não é a nossa intenção, tá bom? Pode ser que algumas coisas ditas aqui contrariem aquilo que você pensa, pode ser que algumas coisas que eu diga aqui nem seja talvez aquilo que eu penso de fato, mas a nossa intenção aqui não é causar um debate, é apresentar o que a Bíblia nos diz e deixar isso para que seja examinado e acolhido por você. Na medida do possível, nós instruímos através do Espírito Santo para que você conduza a sua vida com graça e com sabedoria, tá bom? Vamos lá. A posição de Jesus quanto ao adultério. Mas uma coisa fica muito clara aqui, viu, irmão? Apoiar adultério, ser conivente, em hipótese alguma, a Bíblia não faz, não serei eu que faria um desmando desse, tá bom? Então vamos lá. Porque a gente, infelizmente, a gente precisa explicar o que a gente quer dizer, e mesmo assim ainda vai ter gente, sei não, hein, quis dizer... Tá, vamos lá. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese, a genética do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso, pensamentos impuros que levam à prática ilícita. A partir disso, me permita que mais um parente dizer, não acontece de repente. Não é por acaso. Se olha, se deseja, se imagina, se cria o cenário e depois vai à prática. Tem um hino da harpa cristã que diz, tentado não ceda, ceder é pecar. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação, tá? E tudo isso vai começar aonde? No coração. Nas imaginações do coração, tá bom? O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Em Deuteronômio 24, verso 1, está escrito assim, ó, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Olha o verso 2. Segue aqui a lei. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não fará
pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A coisa era assim, casou. Eu não gostei do tempero, não gostei do jeito que limpa a casa, não gostei do jeito que está arrumando o cabelo, me aborreceu, fala demais, divorcia. Dava um escrito de divórcio, ela era repudiada, ele entregava na mão dela e ela que seguisse a vida. Simples assim. Simples assim. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, porque está se banalizando o casamento. Casa-se. É assunto para encontro de casais. Encontro de casais. Aliás, não só para encontro de casais, mas também para o Casados para Sempre. Você pode procurar no site da nossa igreja, o departamento de casais da nossa igreja, com o pastor Pedro Pardini e com o nosso querido pastor Francisco, e vocês podem se inscrever e aí vocês vão aprender a exaustão essa questão de valorizar o casamento, tá bom? Porque tem gente apressando demais as coisas em todos os sentidos. Tá bom? Vamos lá. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceber carta de divórcio à sua esposa. Olha só. Parece que está trocando de roupa. Parece que está comprando carro. Parece que está comprando sapato. Casei, mas não tá legal. Para, gente. Casamento é coisa séria. Pastor, mas eu descobri que ele ronca. Minha filha, tem tratamento. Ela ronca. Meu filho, tem tratamento. Eu não gosto. Amigo, casou. Segura. Tu, porém, vai até o fim. Continuando, meus irmãos. No seu sermão, no Sermão da Montanha, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres abster-se de pensamentos impuros, tanto fora quanto dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: pureza moral, pureza sexual e pureza social. Tá? E isso tudo, tá? E nós vamos ver aqui. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou o nosso Senhor Jesus Cristo, a intenção de cometer o pecado é tão pecado quanto a consumação do mesmo. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros. Devemos buscar pensamentos puros. Veja que a nossa geração, ou os mais jovens, a nossa nem tanto, se bem que tem alguns que entraram por esse caminho, valorizam demais a estética. Tem um cuidado exagerado com o corpo. Cuidar da saúde, tudo bem, eu entendo. Não é porque eu estou fora de forma que eu não entendo que atividade física faz bem, que uma boa alimentação faz bem, que horas de sono com qualidade também faz bem, mas o que não dá e o que é excesso precisa ser dito. As pessoas exercitam demais o corpo e esquecem de exercitar as emoções e exercitar a sua alma, o seu espírito. Tá? E como que eu começo esse, vamos chamar de condicionamento físico da alma e das emoções? Filipenses, capítulo 4,
Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Olha o que a Bíblia diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mas as pessoas gastam mais tempo pensando em outras tantas coisas e, consequentemente, vão condicionando a sua maneira de pensar e a maneira de viver as suas emoções segundo aquilo que elas pensam, projetam constantemente. E o conselho do apóstolo Paulo é que devemos pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude e que louva a Deus. A Bíblia vai mais adiante e em Romanos 12, no verso de número 2, olha o que está escrito. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu devo pensar diferente do que o mundo pensa. Eu devo pensar, de novo, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem virtude, naquilo que louva a Deus. A sociedade diz que é normal o sexo fora do casamento, antes do casamento, levar uma vida promíscua. A Bíblia não diz isso. Então eu não devo me amoldar ao mundo. Eu não devo ser parecido com o mundo. Eu devo pensar naquilo que agrada a Deus, transformando o meu entendimento. Eu escolho. Transformai-vos, é escolha sua. Aí vai aquela questão tão velha: o homem é fruto do meio em que vive ou o meio em que vive é fruto do homem, das escolhas do homem? Quem é você? Alguém influenciável ou você é alguém que influencia ou alguém que é influenciado pela palavra? Vejamos o que diz ainda a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós costumamos dizer que o ser humano é uma tricotomia, é corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia não usa essa ordem, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz aqui, vosso espírito, alma e corpo. Tá? As pessoas cuidam muito do seu corpo físico, fica sarado, trincado, rasgado. É umas expressões assim que particularmente a mim não faz sentido. Trincado, rasgado, sarado, tá bom. Cuida, é bom, eu já disse, é bom, é saudável. Mas quando essas pessoas chegam no gabinete pastoral, quando essas pessoas vêm pedir conselho pro gordinho careca, sarado e sarada, o corpo vai bem, mas a alma está adoecida, porque prioriza corpo, alma e depois o espírito. Quando a Bíblia diz que nós devemos estar espírito, alma e corpo totalmente entregues ao Senhor. Você tem cuidado da sua alma, você tem cuidado das suas emoções, você tem filtrado aquilo que você tem pensado. Óbvio, eu não estou aqui romantizando nada. Pensamentos ruins, destrutivos, derrotistas, toda hora a gente é vitimado por isso. Mas você tem que exercitar as suas emoções, a sua alma, assim como você exercita o seu corpo. A gente costuma dizer, e a gente ouve muito esses dias, o ser humano é aquilo que come. A tua alma também é aquilo que você come. O teu espírito é aquilo que você come no mundo espiritual.
As tuas emoções são aquilo que você alimenta. Aí um dia desses eu estava dirigindo por uma das ruas de um bairro em São Paulo e vi escrito numa parede: alimente a sua fé e os seus medos vão morrer de inanição. Alimente o seu espírito, alimente a sua alma, muito mais do que você alimenta a sua carne. Vamos lá. Os males do adultério, continuando na lição. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre é ruim, pois gera desconfiança, abre feridas emocionais, causa no outro desvalorização, mostra desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. O prejuízo é da família toda. Todos sofrem por causa de um momento de loucura. E como eu já disse antes, não é um momento assim. Isso vem sendo planejado, isso vem sendo arquitetado, isso vem, sabe? Você poderia evitar. Você poderia evitar. Sabe, a colega de trabalho, quando você sai de casa brigado com a tua esposa, que está lá cuidando de você, cuidando da tua família, cuidando dos teus filhos, orando por você, e você tem um desentendimento qualquer com ela, você chega no trabalho, a colega está lá cheirosa, com o cabelo arrumado, tá, né? E aí joga o cabelo para cima de você, aí o coração acelera, você acha que ela está dando bola, pô, muda de corredor, muda de caminho, troca o horário de almoçar, mas não, você fica marcando o horário. Ah, esse horário que sai para almoçar. Poxa vida, dá para evitar. Vamos continuar aqui. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve ou só deveria pensar coisas boas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo? Então pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é virtuoso e naquilo que louva a Deus. Você tem a mente de Cristo. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois causa consequências. Consequências que são devastadores, além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Fere a santidade de Deus. Olha só o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 5, verso 3 a 8. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e ao seu paladar, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Muda o rumo, muda o caminho, apaga o telefone. Antes era o bilhetinho, guardava o contato. Agora salva o contato no telefone com nome fictício, apaga a mensagem. Conversa e depois apaga. Eu sempre recebo as figurinhas, os stickers na rede social, e outro dia eu fiz uma, tem aplicativo para fazer, né? Aí eu fiz uma assim, Jesus viu que você apagou.
Jesus viu que você apagou. Jesus está te vendo, cara. O adultério deve ser evitado a todo custo. Repetindo o que está na lição. Chegamos ao final do primeiro tópico. Como eu disse anteriormente, é um tema complicado, delicado, não complicado, delicado. Nós não temos aqui a ambição de esgotar a respeito disso, mas é complexa, o tema da lição é muito complexo e talvez nós não consigamos chegar ao final dentro do tempo que temos, tá bom? Se você quiser deixar a sua pergunta aí na rede social, no Facebook, no YouTube, faça. E na medida do possível, havendo tempo, estaremos entrando em contato, respondendo as suas perguntas, mas eu repito para vocês, não temos a intenção de criar e de abrir debates. Tá bom? Pode ser que você não concorde com algumas coisas que estão aqui, pode ser que você não concorde com algumas coisas que eu digo, você tem toda a liberdade para isso, tá bom? Se eu não vou mudar a tua maneira de pensar, me permita dizer, você também não vai mudar a minha. Sinopse, síntese desse tópico. O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Tá bom? Vamos então ao segundo tópico da nossa lição. O que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração? Primeiro subtópico. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também aos pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. A fonte é o coração. Mateus 15, 19, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Verso 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. No que temos pensado? O que tem tomado nosso tempo? Continuando. Coração, do hebraico, labab, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência, psique. Quando a Bíblia fala coração, está falando da alma, do entendimento, das emoções. É disso que se trata. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões, dos desejos. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. Colossenses, capítulo 3, verso 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que a palavra de Cristo habite em nós. O que tem no seu coração? Vamos lá. O homem é o que pensa. Chegamos aqui. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você lê. Essas coisas vão reger a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. A Bíblia diz,
Paulo escrevendo aos Gálatas: ninguém se engane, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele colherá. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize o ato na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é enganado, envolvido por sua própria cobiça, a qual dá a luz ao pecado, que sendo consumado, leva à morte. Leva à morte. Vamos ver aqui, ó, Tiago, para corroborar o que estamos falando, Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído. Olhei, gostei, me senti atraído. Aí ele é envolvido e engodado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria concupiscência, tá? Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, dá a luz ao pecado, e ao pecado sendo consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Continuando. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. Por meio dos seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas capítulo 5, as obras da carne, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, que fala, porque as obras da carne são manifestadas, as quais quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos continuar. Ninguém está isento de tentação. Todos somos tentados. Tentado não ceda. Ceder é pecar. O problema não é ser tentado, é como lidar com a tentação. Tá? Mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer atos pecaminosos por meio do corpo. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Vou ler o 23 também. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Vos renoveis no espírito do vosso sentido. É uma decisão. Eu escolho o que pensar. Eu escolho. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu escolho. Pastor, tá difícil.
a tentação está grande, eu não sei se eu vou aguentar. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro por este teu filho, oro por esta tua filha, que ele seja renovado, que ela seja renovada, que eles sejam fortalecidos no Espírito Santo e que não cedam ao pecado, mas que se revistam do novo homem que é formado em verdade, em justiça, para a glória de Deus. Senhor, guarda os pés dos teus filhos da queda, em nome de Jesus. Receba a força do Espírito para dizer não ao pecado. Glória a Deus. Vamos continuar. Sujeitando o corpo ao Espírito. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito. É viver na dependência do Espírito. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo até hiperbólico, extremo até, para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Jesus usa figuras de linguagem muito pesadas, extremadas. É uma linguagem hiperbólica, exagerada até, mas querendo dizer que é preciso tomar medidas extremas para não ceder ao pecado. Quando ele diz em Mateus 5, 29, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, a intenção não é que literalmente você pegue o teu olho, arranque o teu olho e joga teu olho longe. Ele está dizendo, faça o que for necessário para que você não tenha mais contato com isso que vai te induzir ao pecado. Muda as coisas que você vê, muda as coisas que você lê, muda as pessoas com que você tem se relacionado, muda o teu caminho, muda a tua fala, muda o teu ciclo, muda. Tá? Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar mutilação dos membros do corpo, não se trata disso. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito para que não seja instrumento do pecado. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificam a carne e com ela as suas paixões e concupiscências. Paulo está dizendo que quem é de Cristo crucifica a sua carne, as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades, lança na cruz, deposita na cruz, prega na cruz, volta para a cruz. Você é de Cristo. Você é de Jesus. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio do pecado. Não ia adiantar nada. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos ou vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é de Deus, sua vida é de Deus, se consagra a Deus, crucifica a tua carne, se preciso for com jejum, se preciso for, aumente o seu período de devocional, leia a Bíblia, ouça hinos de louvor a Deus, faça um período de consagração, mas em nome de Jesus você não vai ceder. Eu não vou ceder, nós não vamos ceder, que o Senhor guarde os nossos pés da queda e nos livre de todo mal em nome de Jesus. Chegamos ao final desse tópico e a síntese dele é: o que procede do coração, permeia o pensamento do homem, determina o seu comportamento. Meus irmãos, o nosso tempo chega ao fim.
teríamos ainda mais um tópico, ainda, mas eu vou apenas fazer aqui uma leitura dele e fazer aqui a conclusão. Eu penso, acredito que os exemplos são sobejos de como nós devemos nutrir a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé, para que o nosso corpo não esteja vulnerável ao pecado. Consequentemente, neste sentido, quanto ao adultério, eu penso que nós temos ferramentas para proteger o nosso casamento na questão do adultério. É óbvio que existem outras tantas problemáticas, não é, a respeito de divórcio e que implicam o caráter indissolúvel do casamento, a durabilidade, tá bom? Mas eu vou apenas fazer essa leitura para nós encerrarmos a lição de hoje, tá bom? A indissolubilidade do casamento, o caráter indissolúvel do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Isso está em Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 24. Já lemos hoje aqui. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Veja que estamos falando dentro da perspectiva bíblica, não nos referindo a qualquer tipo de ideologia e nem fazendo apologia à mesma. Falando dentro dos padrões e parâmetros bíblicos, que é o nosso livro, a Bíblia, o livro de regra de fé, vida e prática, tá bom? Sem a intenção de ofender quem quer que seja. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás, Êxodo 20, 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, verso 6. Paulo via essa união de maneira tão cândida, tão pura, que comparou o amor de Cristo que se sacrificou pela igreja ao amor do marido para com a sua esposa. Efésios capítulo 5, verso 25. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Seria muita coisa, então eu só vou ler para você, tá? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nessa vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outras coisas. Você já ouviu a expressão, ele é meu cúmplice, ela é minha cúmplice? Desculpa. Eu, particularmente, agora isto digo eu, não o Senhor, eu não gosto dessa expressão. Eu não preciso de parceiro no crime. Eu não preciso de um cúmplice. Eu preciso de um parceiro. Eu preciso de alguém que seja aquilo que a Bíblia diz, idônea, disjuntora. Eu preciso de uma pessoa que preserve os valores de Deus, da palavra de Deus, e que, se necessário for, me dê um sacode e diga: epa, peraí, eu não vou concordar com você em tudo. O que você está fazendo está errado. Pensem nisso. Como bem disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,7, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Gênesis 1, 27, Gálatas 3, 28, Colossenses capítulo 3, versos 10 e 11. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Só um parêntese aqui. Você casou com 25, com 30,
35, não sei qual a idade que você casou. Foi uma criação, foram conceitos, valores aprendidos dentro da sua família, que agora, na vida a dois, vão ser confrontados com a outra pessoa que, igual a você, vem de um outro contexto, de uma outra formação, com conceitos e valores peculiares a ela. E a arte de estar junto é a arte de ceder, tá bom? Você não casou para que ela te fizesse feliz, você não casou para que ele te fizesse feliz. Se os dois pensarem assim, ó, eu casei para fazê-la feliz, eu casei para fazê-lo feliz, você não está transferindo a responsabilidade, você está assumindo a responsabilidade. E aí você vai entender que para fazê-lo ou fazê-la feliz, é necessário que haja bom senso e, às vezes, negar-se a si mesmo. Continuando, a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala da relação sexual dentro do casamento. Gênesis 4, 25. Tratada pela Bíblia como algo digno de honra entre todos, seja o matrimônio, tá? Hebreus 13, 4. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e verso 7. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e pela vida sexual íntima, regrada e saudável. Outro erro muito comum é pessoas que casam por pressa de fazer sexo ou casam por causa de sexo. Não é um bom motivo. É uma parte, não é tudo. Tá? Vamos lá, ó, para encerrarmos. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. Por isso, deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Não era uma lei, foi uma concessão por causa da dureza do coração, tá? Por causa da pecaminosidade, pelo padrão baixo de moralidade das pessoas na época em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Não é o simples desejo, é o primeiro sinal de problema. Não. É preciso conversar, é preciso tratar, é preciso orar, é preciso aconselhamento, é preciso que o coração seja trocado, porque o problema todo é a dureza do coração. Quando formos tratados e acontecer conosco o que Deus falou através de Ezequiel, quando ele tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, e nós entendermos que o cônjuge, ele ou ela, são seres humanos iguais a nós e que têm as mesmas problemáticas, talvez nós seríamos mais maleáveis e mais fáceis de lidar, e o diálogo seria mais fácil. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade daqueles que são salvos e que querem viver no padrão do reino, eles ainda preservam pelo casamento, ainda lutam pelo casamento, acreditam no casamento, acreditam como bênção de Deus e que a bênção de Deus está sobre o casamento. Concluindo então, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus.
Por isso o pregador no Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um estiver fraco, o outro ajuda. Se um sentir frio, o outro o aquece. Pode ser que contra o inimigo um prevaleça, mas contra um o inimigo prevaleça, mas contra dois ele não prevalecerá, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina, para que volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Chegamos ao final, me perdoe esse finalzinho, a gente ter dado uma corridinha, é porque é um tema muito complexo, muito rico, para 40, 50 minutos. Mas espero que tenha sido para a sua edificação e me permita agora dirigir a Deus uma palavra de oração pela sua vida, pelo seu casamento, você que é casado. Se estiver passando por crises, saiba, é possível, em amor e em Cristo, superá-las e ter um casamento restaurado, saudável, para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade e dirigir ao Senhor esta palavra de oração em favor desse meu irmão, dessa minha irmã, deste casal, desse casamento, Senhor, que vem sofrendo tantos ataques ao longo do tempo, a falta de diálogo, a frieza na intimidade, a indiferença de um, a indiferença do outro, influências externas, a sobrecarga por causa das crises financeiras, a sobrecarga por causa das crises emocionais impostas por uma pandemia que nos causou tantos danos, não apenas levando pessoas que amamos, mas ferindo a nossa alma, ferindo as nossas emoções. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora possa visitar essa casa, esse casal, quebrantar os corações, converter o coração de um ao outro, para que o diálogo seja retomado, que a prática da oração seja retomada, que o culto doméstico seja retomado, que a união conjugal, a intimidade do casal seja restaurada, que o homem estranho, mulheres estranhas não tenham poder para influenciar e nem enredem os seus filhos no caminho do pecado e do adultério. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura as casas, restaura a família, restaura o casamento, restaura o amor. Pai, como foi um dia o amor apaixonado. Pai, certo de que a tua palavra é poderosa e que ela irá gerar frutos na vida desse meu irmão e minha irmã que recebeu essa palavra, eu já te agradeço em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que em uma próxima oportunidade possamos estar aqui novamente reunidos meditando na tua santa palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos irmãos, a minha vida, a minha família, o meu casamento, os casamentos dos teus filhos na igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e até a próxima, permitindo Deus, para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Igreja Evangélica Canaã, lugar de vitória.